Hoje a gente vai mergulhar na história de Ogum. Mas olha, não só no mito do deus da guerra. A gente vai ver a jornada trágica de um homem que conquistou o mundo, mas que quase foi destruído pela própria fúria. Uma história sobre glória e, principalmente, sobre um arrependimento devastador. Essa pergunta está bem no coração da lenda de Ogum. A gente vai descobrir como a maior de todas as suas conquistas se tornou, ironicamente, a fonte da sua maior tragédia. E o que isso pode ensinar para a gente sobre o peso das nossas próprias vitórias. Para a gente entender a queda dele, primeiro, a gente precisa entender como ele chegou ao topo. A lenda nos apresenta Ogum como uma verdadeira força da natureza, um guerreiro implacável que, literalmente, vivia para a batalha. A vida dele era um ciclo sem fim de campanhas militares. Ele não só lutava, ele vencia, sempre. E cada vitória trazia mais poder, mais riqueza para o pai dele, Oduduá, o rei de Fé. A guerra não era só o que ele fazia, era quem ele era. E aí, no meio de tanta, mas tanta batalha, uma conquista em específico mudaria o destino dele para sempre: a tomada da cidade de Miré. Olha só a escalada de poder dele. Das guerras constantes até a conquista crucial de Iré, onde ele simplesmente mata o rei local. E aí, no movimento de poder absoluto, ele coloca o próprio filho no trono. Ogum já não era mais só um general, ele era um fazedor de reis. E com a vitória, claro, vieram os títulos. Ele se autoproclamou Onirê, ou seja, o rei de Irê, e, o mais importante, Alakoro, o dono da pequena coroa. Essa coroa pequena, é um símbolo muito poderoso. Mesmo com o filho dele no trono, a pequena coroa mostrava para todo mundo quem é que mandava de verdade. Depois de instalar o filho, Ogum partiu para a guerra de novo. Anos e anos se passaram. E quando ele finalmente decide voltar para Irê, a cidade que ele agora governava, o tom da história muda completamente. Sabe, fica uma tensão no ar. Essa longa ausência é um ponto-chave. O guerreiro está voltando para casa, mas o lar que ele deixou para trás meio que não existe mais do mesmo jeito. Ele não reconhece mais o lugar e, o que é pior, o lugar parece não reconhecer ele. Tenta imaginar a cena. Um rei, guerreiro, acostumado com o barulho da batalha, com as saudações da vitória, chega na própria cidade e encontra nada. Só um silêncio total, inexplicável, que chega a ser assustador. E é aqui que a gente entra na cabeça de Ogum. Para um homem cuja vida foi definida pelo barulho da batalha e pelos aplausos, o silêncio não é paz, é um vácuo. E ele preenche esse vácuo com a única coisa que ele consegue imaginar: desprezo, uma afronta pessoal. O que vem a seguir é o clímax trágico da história. Um momento que não é movido por maldade, mas pela impaciência de Ogum e por uma interpretação completamente catastrófica de um simples mal-entendido. Não é só o orgulho ferido que cega ele, sabe? É a fome, a sede, a exaustão de anos de guerra. Ele vê jarras de vinho de palma, que é um símbolo de hospitalidade, mas elas estão vazias. Para ele, essa é a gota d'água, a ofensa final que acende o estopim da fúria. E aqui está o X da questão, a raiz de toda a tragédia. De um lado, o que Ogum achava que estava acontecendo: desprezo, insulto. Do outro, a realidade. A cidade estava no meio de uma cerimônia sagrada que exigia silêncio absoluto de todo mundo. Ele chegou no pior momento possível e a fúria não deixou ele ver a verdade. E cego de raiva, ele ataca o próprio povo. A violência para tão de repente quanto começou. E com o fim da fúria, vem a clareza. Uma clareza devastadora do que ele acabou de fazer. A cerimônia acaba, o silêncio é quebrado e o filho dele aparece. Mas ele não confronta algum com raiva. Pelo contrário, ele age com cuidado, com compreensão. Oferece as comidas e bebidas preferidas do pai. É um gesto de paz. Um jeito gentil de lembrar quem ele é, para além daquela fúria. E, finalmente, o guerreiro se acalma. E nesse momento de calma, a ficha cai. E cai com força. O peso das ações dele, não só ali em Iré, mas de uma vida inteira de batalhas e violência. Tudo isso desaba sobre ele de uma vez só. Essas são as últimas palavras dele como mortal. É uma confissão de exaustão, sabe? Não só física, mas espiritual. O guerreiro incansável finalmente se cansou de lutar, especialmente de lutar contra si mesmo. Num ato final de rendição, ele não é derrotado por um inimigo, mas por si próprio. Ele baixa a espada que lhe trouxe tanta glória e tanta dor e se funde com a terra. Ogum deixa para trás o mundo dos homens, o fardo da sua coroa e o sangue em suas mãos, para se tornar uma entidade espiritual, um orixá.
A história de Ogum, de rei a orixá, nos deixa com essa reflexão. É uma lenda que lembra a gente que, às vezes, o maior inimigo não está no campo de batalha, está aqui dentro. E que o arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas talvez seja o primeiro e o mais difícil passo para a gente conseguir encontrar a paz.